Oi, gente, bom dia. Hoje eu tô dando seguimento a Vinhas de Luz, tá? Eu abri ao acaso e saiu a mensagem 45, Necessidade Essencial. Esse livro, Vinha de Luz, ele foi ditado pelo Espírito Emmanuel para Francisco Cândido Xavier, né? Numa das reuniões que eles tiveram, né? Discutindo o Evangelho. Geralmente era Paulo, né? Esse livro é de 1994. Vamos lá? Necessidade essencial. É sobre a seguinte passagem que consta em Lucas, capítulo 22, versículo 32. É uma passagem de Jesus. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Justo destacar que Jesus, ciente de que Simão permanecia num mundo em que imperam as vantagens de caráter material, não intercedesse junto ao Pai a fim de que lhe não faltassem recursos físicos, tais como a satisfação do corpo, a remuneração substanciosa ou a consideração social. Então, Emmanuel está dizendo, né? Jesus tinha ciência de que Pedro estava no mundo material, mas mesmo assim ele não intercedeu por essas coisas. Declara o mestre haver pedido ao Supremo Senhor para que em Pedro não se enfraqueça o dom da fé. Preste atenção que Emmanuel diz que fé é um dom, tá? Ou seja, não é algo que nasce com você, é dado a você. E para isso você tem que querer ter, né? Deus não vai te dar nada que você não queira ter. Salientou assim o Cristo a necessidade essencial da criatura humana. Olha só, a necessidade essencial da criatura humana é manter-se na fé. No que se refere à confiança em Deus, num círculo de lutas onde todos os benefícios visíveis estão sujeitos à transformação e à morte. Então, veja bem, o que Jesus, segundo Emmanuel, coloca como a necessidade essencial de nós encarnados aqui é confiar em Deus, porque todo o resto que está ao nosso entorno está sujeito a passar, a sumir, a morrer, a se desfazer, a acabar. Eu estou assim por conta do brilho, né, gente? Não, eu vou fazer um óculos de lente não brilhosa, mas sem reflexos, né? Vou voltar nesse trecho porque isso é muito fundamental hoje em dia, gente. Mas sem esses óculos eu não consigo ler. Salientou assim o Cristo a necessidade essencial da criatura humana no que se refere à confiança em Deus, num círculo de lutas onde todos os benefícios visíveis, estão sujeitos à transformação e à morte. Testemunhava que de todas as realizações sublimes do homem atual, a fé viva e ativa é das mais difíceis de serem consolidadas. Então, Cristo ele se antecipava aos sofrimentos que ele sabia que Pedro ia passar, as provações, as desilusões, porque Pedro achava que Jesus ia vencer tudo. Ele não imaginou nem que ele negaria Jesus, né? Ele tinha ilusões quanto à sua própria fé, inclusive. E Jesus, percebendo isso, pede ao Pai em oração que ele não desfaleça na fé, para que ele pudesse, seguindo lá, se você for ler o Evangelho de Lucas, ele diz inclusive isso, para que você possa, depois de se converter, continuar convertendo seus irmãos. Então, naquele momento, Pedro não era nem convertido ainda. Ele tinha o fervor da semente que Jesus fala na semeadura, daquele que ele joga a semente, ele acolhe animado a semente, mas não criou a raiz ainda. E facilmente poderia vir um abutre e comer aquela. O abutre seria o quê?
as dificuldades que viriam. Ele está falando isso para Pedro na Santa Ceia. Então, dali ele já seria preso, iria ser torturado e morto. E Pedro iria o negar. Então, ele já sabia todas as circunstâncias que poderiam envolver Pedro em termos de falta de fé, se não tivesse com a fé sustentada. É bem interessante isso aqui. Até pelo momento em que isso sai para a gente, né? Nós estamos sendo assaltados por todos os lados, o Brasil principalmente. Existe uma pandemia no mundo, né? E o Brasil está sofrendo, além de ter que enfrentar uma pandemia e tudo, a irresponsabilidade de governantes em todas as esferas, liberando tudo por conta do lucro, por conta da ilusão da matéria, por conta do dinheiro, da ganância de empresários que estão pressionando essas autoridades, por conta de uma ignorância que nega a ciência, expondo a população, a classe trabalhadora, os mais pobres, à contaminação. Então, manter a fé numa necessidade de atravessar uma pandemia, o isolamento ou não, porque tem gente que está precisando sair e se arriscar, a fé de que não vai pegar, ou a fé que vai sobreviver, ou a fé de que não vai contaminar ninguém, a fé de que só está saindo porque precisa. E principalmente para lidar com aqueles que não precisavam estar na rua, estão para enfiar a bebida, né? Ou para fazer compras, ou só para coisas que não são necessárias, urgentes e essenciais, são coisas que podem esperar, se a pessoa tiver um pouco mínimo de consciência. Mas existe um ego, né? Egoísmo, doença do ego. Então nós temos que, os que pensam e os que têm consciência, pedir muito a Deus que nos reforce a fé, porque senão a gente cai também na outra esparrela de ficar julgando os outros, reclamando e falando um monte de negatividade, né? Então é isso, os testemunhos nossos estão sendo pedidos diariamente. Mais do que nunca nós estamos precisando ter a fé solidificada e renovada. Então, testemunhava Jesus que de todas as realizações sublimes do homem atual, a fé viva e ativa é das mais difíceis de serem consolidadas. Reconhecia que a segurança espiritual dos companheiros terrestres não é obra de alguns dias, porque pequeninos acontecimentos podem interrompê-la, feri-la, adiá-la. A ingratidão de um amigo, um gesto impensado, a incompreensão de alguém, uma insignificante dificuldade podem prejudicar-lhe o desenvolvimento. Então, veja bem, ele está fortalecendo a fé de Pedro perto da prisão dele, da tortura, morte, tudo, né, da negação. Traz isso, o Emmanuel traz isso para a gente e diz, ainda que a gente ache que tem a fé, ela é claudicante, qualquer coisinha pode vir a perder. Né? Então, ele também está falando isso, a necessidade, o título é necessidade essencial do ser humano de solidificar o dom da fé. Em plena oficina humana, portanto, é imprescindível reconheças a transitoriedade de todos os bens transferíveis que te cercam. Ou seja, tudo que você pode ver, tocar aqui na Terra é transferível. Por quê? Porque um dia você vai e vai ficar aí, outra pessoa vai tomar conta, ou os vermes vão comer, seja o que for, mas é transferível, vai sair da sua mão. Então, em plena oficina humana, portanto, é imprescindível reconheças a transitoriedade de todos os bens transferíveis que te cercam. Mobiliza-os sempre, atendendo aos superiores desígnios da fraternidade, que nos ensinam a amar-nos uns aos outros com fidelidade e devotamento. Convence-te, porém, de que a fé viva na vitória final do Espírito Eterno é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão. Então, a fé aqui não é de que, por exemplo, você está doente e vai receber uma cura, né?
A fé é de que no final, você será uma luz, uma chama divina brilhando. A fé é de que você está num processo e que esse processo é para você se iluminar. Então, nada que aconteça durante todo este processo será ruim para você. Toda a concepção humana de dor, de frustração, de maldade é ilusória, porque, na verdade, se a gente sai dessa personalidade aqui e vê tudo lá, né, como se fosse um espírito imortal, nós somos, né? Mas olhemos como se nós fôssemos apenas um ator entrando no palco, encenando esta personalidade nesse determinado espaço e tempo. E que um dia essa peça vai se encerrar e nós vamos guardar esse figurino, certo? Olhando a nossa jornada por esse aspecto, a gente vai ver que não existe ninguém injustiçado, que nada aconteceu por acaso, que tudo teve um propósito e que este propósito era por melhor para nós, certo? O desafio de colocar isso hoje em prática no nosso tempo é o mesmo desafio que eu já coloquei aqui. É da gente sair e enxergar tudo que nós estamos passando hoje pela lupa da transitoriedade. Tudo que está passando vai passar. Não é a primeira vez que a humanidade tem desafios a vencer. Pode ser que essa pandemia, da forma como esteja sendo feita, seja uma coisa diferente, mas não é a primeira pandemia, não é a primeira vez que existe como é que se diz assim, um sofrimento coletivo. Não é a primeira vez que nós estamos em contato com a negatividade. Vamos lembrar que nós já passamos por coisas piores enquanto humanidade, né? Tivemos bomba atômica, tivemos holocausto. Isso recentemente, fora o que já teve antes, né? Cruzadas, Inquisição, Nero, né? Então, é muito importante a gente manter, primeiro, em mente tudo que está aqui vai passar para o bem ou para o mal. O que é bom não se apega porque vai embora. O que é mal não se lamente porque também vai embora. O que é que você tem que ter que vai ficar? Você tem que ter a fé de que tudo é para o bem, para o bem do seu espírito, né, imortal, e de que a sua essência não é isso que está aqui hoje, né? Você é apenas um personagem que o seu espírito resolveu, por algum motivo, com a permissão das forças, né, evolutivas, desempenhar por algum tempo neste planeta, neste aqui e agora, né? Então, como vários outros que você já teve, tá bom? Vamos fazer esse esforço, principalmente, né, nesse tempo que está difícil de manter a fé ali o tempo todo, né? A gente fica oscilando, de pedir a Deus, né, que fortaleça, fazer o mesmo pedido que Jesus fez para Pedro, que a gente faça para a gente, para os nossos familiares, que a gente faça principalmente para os profissionais de saúde, que estão sendo incansáveis, né? Não está tendo descanso para eles. Se as pessoas que estão saindo, né, sem necessidade, tivessem um pingozinho assim de empatia, elas fariam o isolamento, o confinamento em respeito a esses profissionais. Eles estão sem eles, como é que se diz assim? Nós estamos exaurindo profissionais que sem eles vai ser uma mortandade muito grande, um sofrimento imenso na Terra. Essas pessoas não estão pensando que daqui a um mês pode ser que elas estejam precisando desses profissionais e esses profissionais não tenham a menor condição de cuidar delas, por cansaço ou por estarem contaminados, por estarem doentes, exauridos, né? Vamos pensar nisso, gente. Vamos, ó, refletir um pouco. Fiquem com Deus. Muita fé para todos nós, tá? Esperança que um dia vai passar. Tudo aqui passa.
Se a pandemia não passar, nós vamos passar. Uma hora a gente vai embora e a pandemia fica, né? Então tá.